Audio Jungle. Me chamo Leandro Muniz, sou engenheiro aqui de aplicação da OpenCAD. Eu cuido da parte acadêmica. Então, deixa eu voltar uma tela que está os meus contatos. Aqui está meu e-mail. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem referente às aplicações do MATLAB, as aplicações do Simulink, as aplicações daquelas mais de 100 ferramentas. Atualmente, a gente está com todas aquelas toolboxes, né, que complementam aí o MATLAB e o Simulink. Então, qualquer dúvida referente às aplicações, às funcionalidades, pode enviar o e-mail para mim, tá? Vou estar recebendo, vou estar respondendo. Eu vou dar aqui uma breve introdução do que será o webinar de hoje, tá? Então, será sobre o complemento de ensino com o MATLAB e o Simulink, né? Quais são os recursos que o MATLAB e o Simulink oferece ao professor para com que ele consiga, né, complementar o que ele passa em sala de aula, ele consiga com que desperte o interesse nos alunos de, vamos dizer assim, de correr atrás, né, daquilo que o aluno vê em sala de aula, tá? Então, falaremos aí um pouquinho disso, tá? Dos recursos, das funcionalidades, tá? Dessas praticidades aí do MATLAB Simulink, e hoje, né, estão sendo extremamente úteis devido aí à nossa situação, né, que está sendo feito tudo online, as aulas, né, a própria apresentação minha aqui está sendo, como eu já disse, está sendo feito aqui em casa, estou trabalhando de home office, então, nos dias de hoje cai como, né, uma grande ferramenta, uma luva, né, para com que os alunos não deixem, né, de estudar, não deixem de evoluir, não deixem de colocar os seus projetos em práticas, né? Muitos alunos estão fazendo TCC, estão fazendo iniciação científica, trabalho, né, de doutorados, mestrados. Então, com o MATLAB, né, e com a licença CWL, aquela licença para todo o campus, é possível, sim, a gente, né, o usuário, o aluno, continuar o seu trabalho, o seu projeto, os seus estudos, tá? Então, vamos seguir adiante depois, né, de eu voltar um pouquinho aqui. Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Se tiver algum problema de áudio, de tela. Então, voltando aqui na tela de agenda, então, inicialmente, falaremos rapidamente, só em noções básicas, em linhas gerais, o que é MATLAB, o que é Simulink, né? O que que esses softwares é, oferecem aí aos usuários. De antemão aqui na minha mente já vem grandes clientes, né? Quando eu falo em MATLAB e Simulink, como por exemplo a NASA. A NASA é um grande aí, cliente nosso, né, que todos aqueles projetos aeroespaciais, ela faz projeto e valida tudo com MATLAB Simulink, né, para ter aquela confiabilidade. Depois dessa breve introdução, partiremos para o tema mesmo do webinar, que é a aula digital com MATLAB e Simulink. E dentro, né, desse tópico, teremos, vamos dizer assim, subtópicos que são orientação, aulas, estudo, prática e avaliação contínua. Tá? Então, cada um desses tópicos eu vou vamos dizer assim, abri-los, tá? Para explicar melhor para vocês. Por fim, vamos recapitular os pontos chaves da apresentação, tá? Os pontos assim que a gente tem que ter em mente. Falarei um pouquinho de cursos para professores disponíveis aí no site da Mathworks, é gratuito, tá? É como se fosse um complemento dessa apresentação de hoje. Se eu não me engano, acho que é um curso de 12 horas. Ele fornece certificado, assim como todos os cursos que o MATLAB oferece, um espaço aberto para dúvidas e perguntas, tá bom? Para quem quiser aí tirar alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que não ficou clara, tá? Então, vamos seguir aqui adiante com o nosso cronograma. Então, inicialmente, né, o que seria o MATLAB, né? O que é esse software? O que ele tem de diferencial em relação aos demais, né? Então, primeiramente, né, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo, né, na história. O MATLAB ele foi desenvolvido em um ambiente acadêmico, tá? Foi no fim dos anos 70, início dos anos 80.
Na verdade, foi uma turma de alunos que queria fazer um programa que calculasse as matrizes, né, para auxiliá-los nas aulas de cálculos. Então, eles geraram esse programa, fizeram a programação, tá? Utilizaram entre eles mesmos. Então, aí já era o, né, vamos dizer assim, um embrião do MATLAB, tá? MATLAB vem de Matrix Laboratory, ou seja, laboratório de matrizes, tá? E deste programa, né, feito por alunos, tá? Um deles hoje, inclusive, é o presidente aí da Mathworks, né, que é a empresa que produz o MATLAB. Então, deste programinha simples que só calculava, vamos dizer assim, matrizes, hoje é um software aplicado em mais diversas áreas, né, seja elas de engenharia, seja elas de ciências. É um software totalmente voltado para modelagem, simulação e análise de dados, tá? Se tornou, né, um sistema computacional, uma linguagem de programação própria, capaz aí de resolver aí os mais diversos problemas que aparecem, né, durante os projetos, problemas que aparecem durante aí um projeto de engenharia ou de um estudo, né, na área de ciências, enfim. Então, o MATLAB aí tá aí para resolver, para ajudar o usuário a resolver esses problemas. Então, falando um pouquinho do MATLAB básico, sim, entrar aí no assunto Toolbox, né, que são as bibliotecas que complementam, tá, o MATLAB. Então, só o MATLAB ele possui cerca aí de 1000 funções, tá, é, destinadas aí a mais diversas áreas, né? Eu não preciso escrever nenhuma rotina, não preciso escrever nenhuma função, tá? Já está tudo no MATLAB, já está tudo em sua biblioteca matemática e elas são testadas, são validadas todo ano, por isso que saem, né, muitas vezes duas versões por ano do MATLAB, né? A versão A, atualmente nós estamos na R 2021A, depois lá para outubro, setembro sairá a R 2021B, então todo ano sai nesse período essas duas versões. Então é aí que, né, a correção de bugs, a adição de novas funções ou adição de novas toolboxes, novas funcionalidades. Então sempre esse software sendo constantemente testado e validado. Então aí já é um diferencial, né, dos softwares, dos demais softwares que nós temos aí para ensino, tá? Então, além das funções básicas, como eu disse, do MATLAB, que são aquelas de cerca de 1000 funções, temos as toolboxes e block sets. Toolboxes é quando eu falo da família de produtos do MATLAB, block sets referem-se àquela do Simulink, né? Todas aquelas que fazem parte aí do ambiente Simulink. E elas são destinadas às mais diversas aplicações, às mais diversas áreas, né? Então, aqui como exemplo, tá? Vou citar alguns. Tem ferramentas aí para área de biologia, de finanças, né? Que a gente quase não imagina que o MATLAB pode ser empregado, né? Em biologia, em finanças. A data science, machine learning, deep learning, internet das coisas, já é mais usual nós vermos usuários utilizando o MATLAB. Processamento de sinais e de imagens também, né? Já é mais comum. Robótica, sistemas de controle, mecatrônica, também são áreas aí bem avançadas em termos de utilização do MATLAB e Simulink. Então, todas essas áreas, né, essas ferramentas, essas toolbox e block sets, vai habilitar o MATLAB, né, quando fala assim no mundo acadêmico, ela vai habilitar o MATLAB assim em diversas disciplinas, né, em diversas áreas, como por exemplo, introdução à programação, né, tem muitas engenharias que tem, né, nos primeiros anos. Eu sou formado em engenharia elétrica, eu tive, né, programação, se eu não me engano, acho que foi no segundo ano. Toda aquela parte base, né, que tem que ter, o aluno tem que ter ela bem consolidada das engenharias, que é aquela parte de cálculo, né, que ele vai levar isso para o resto não só do curso, mas para o resto da vida dele profissional, né, se ele for seguir realmente aí a área de engenharia. Então, o MATLAB pode ser empregado nessa área. Falando um pouquinho aqui de cursos, né, que a gente não tem assim tanto conhecimento, né, quem é de fora, quem é usuário de fora,
Parte de biologia e de química, tá? Utiliza bastante aí o MATLAB. Engenharia biomédica também nós temos casos aí de pesquisadores, de professores que utilizam. Ciências de dados, deep learning, ciências da terra, do mar e atmosféricas. Aqui cabe destacar a área de geografia, tá? Profissionais da área de geografia, sejam eles professores ou pesquisadores, utilizam bastante aí o MATLAB, tá? Principalmente uma ferramenta que se chama Mapping Toolbox, não sei se vocês já ouviram falar, mas aí justamente ela é destinada para essas áreas, né, de geografias, de coordenadas, então é uma das áreas aí em que eu posso aplicar o MATLAB. Econometria também, tá? Podemos citar todas aquelas engenharias, né, que a gente conhece, elétrica, mecânica, computação, aeroespacial, engenharia de produtos, enfim, tá? Não tem nenhuma engenharia que eu não consiga colocar o MATLAB. Matérias, cursos de licenciatura também eu consigo, né? Por exemplo, uma licenciatura de matemática, uma licenciatura de física, tá? Acho que também tem bacharelado, né? Se eu não me engano, de matemática e física também. Psicologia e neurociências, tá? É uma área assim que a gente, né, nunca imaginaria que cabe o MATLAB, mas ele cabe sim, tá? Principalmente para estar fazendo mapeamento aí, né, das atividades cerebrais. Parte de finanças, né, que entraria um pouquinho na econometria. Gestão de riscos também entra na parte de econometria, economia. Parte de robótica e controles, tá? Então são algumas aí dentre tantas outras áreas, tá? Quem já é usuário mais antigo já tem ciência disso, tá? Então esse é um outro aí diferencial do MATLAB, né? Então ele é um software em que eu consigo empregá-lo em várias áreas, né? Em diversas áreas, né? Multidisciplinar, tá? Por fim, aqui nesta tela aqui que a gente está vendo, falar um pouquinho, né, da flexibilidade, da extensão do MATLAB, o que seria isso, né? Então, primeiro que o MATLAB é um software flexível porque ele tem a capacidade de importar dados, seja de outros softwares, tá? Por exemplo, um Python, eu consigo importar dados, eu consigo importar rotinas e tantos outros softwares. E eu também consigo comunicá-lo com hardwares, né, que é uma grande aí, vamos dizer assim, sacada do MATLAB, né? Então, principalmente para o mundo acadêmico, para aquele aluno que trabalha muito com Arduino, já está pensando num projeto aí de fim de curso com Arduino ou com Raspberry Pi, o aluno precisa apenas ter o MATLAB na máquina e um cabo USB para ele plugar na placa lá dele do Arduino e fazer a programação, tá? Então uma grande praticidade, tá, que o MATLAB oferece, essa comunicação de hardwares. Eu citei os hardwares de baixo custo, Arduino, Raspberry Pi, mas voltando aqui os nossos olhos para as indústrias, tá? Eu consigo também embarcar códigos do MATLAB, né? Comunicar o MATLAB com microprocessadores, microcontroladores também, tá? Aqueles mais, vamos dizer assim, mais parrudos, né? Mais fortes, aqueles de produção, tá? Com mais capacidade. Eu consigo também estar fazendo essa comunicação entre MATLAB e hardwares. E tantos outros, tá? Como microfones, câmeras digitais, enfim, tem uma série aí de hardwares que eu consigo fazer essa interface com o MATLAB. O segundo ponto seria a parte de extensão, né? Então é justamente voltando aí ao assunto toolbox e block sets, ou seja, eu consigo, né, colocar uma vez que eu compro o MATLAB, tá? Eu consigo ir inserindo, tá? Durante a utilização, durante a minha necessidade, novas ferramentas, tá? Então ele sempre vai ser um software modular, assim, licença de um usuário A vai ser diferente do usuário B, dificilmente um usuário vai ter a mesma configuração, porque isso vai muito da aplicação dele. Então, isso torna com que o MATLAB seja extensível, né? Então, vou dar um exemplo. O usuário A pode ter o MATLAB e a Control System, tá? O usuário B tem o MATLAB, Control System e, vou chutar aqui, Simulink e Simscape. Então, são todos os módulos que agregam aí valor, né? Vamos dizer assim, tá? Não valor monetário, né? Mas valor assim em termos de aplicação, né? Para o usuário referente ao MATLAB.
Então tá um pouquinho aqui uma breve introdução do MATLAB. Vamos falar um pouquinho do Simulink. Mas antes, né, vinha me esquecendo aqui, o fluxo de dados do MATLAB, como é que ele funciona, né? Como é que ele vê os dados, como é que ele exporta os dados. Então, primeiramente, eu posso ter diferentes fontes aí de entrada de dados, tá? Sejam elas arquivos, tá? Documentos aí em Word, sejam outros softwares, conforme eu mencionei no slide anterior, tá? Inclusive, banco de dados também eu consigo fazer a comunicação com o MATLAB. E, por fim, uma terceira fonte de dados são os hardwares, que também eu mencionei no slide anterior, tá? Então, todas essas fontes enviarão dados para o MATLAB, né? O usuário requisitará esses dados de entrada e lá o usuário pode fazer uma modelagem, uma simulação ou uma simples aí, análise de dados, né? Um gráfico e uma visualização, né? Por exemplo, para ver uma tendência, não sei. E também consegue desenvolver aplicações, tá? Eu vou mais para frente demonstrarei um exemplo do que seria uma aplicação feita com o MATLAB, tá? Dentro dessa parte nossa aqui, né, dessa área nossa aqui de academia. Então, uma vez que o MATLAB, né, o usuário fez todo esse processamento de dados, né, daqueles dados de entrada, ele parte para o último item, que é a saída, né? Então, o resultado final pode ser enviado por meio de relatórios, né, seja em PDF, em Word, até PowerPoint eu consigo aí converter um script de MATLAB. Posso gerar aplicações, tá? Mais uma vez eu vou mostrar um pouquinho mais adiante o que seria uma aplicação com o MATLAB. E também eu posso estar gerando códigos, né? Por exemplo, um C, um C++, um .NET. Esses códigos, por sua vez, podem ser embarcados, por exemplo, num projeto aí de um controlador de piloto automático, num veículo, ou numa biblioteca fonte, já que tenha código C, né? Então, todas essas fases, né, constituem aí o fluxo de trabalho de dados do MATLAB. Perfeito? Então, vamos seguir mais adiante. Falando um pouco agora do Simulink, tá? O Simulink nada mais é do que um ambiente dentro do MATLAB. Esse ambiente é baseado em diagrama de blocos, tá? Lá eu não trabalho com linhas de código, né? Não trabalho com programação, mas sim com um ambiente com diagramas de blocos, tá? Vou ter várias bibliotecas lá. E assim, o que o Simulink faz, né? Qual a diferença dele para o MATLAB? Então, além né, de eu conseguir manipular blocos que representam aí sistemas, né, sistemas dinâmicos ou físicos, se eu entrar já no mundo do Simscape, tá? O Simscape, só abrir um parênteses aqui, vou falar mais um pouquinho também a respeito adiante. O Simscape é uma biblioteca do Simulink que já eu trabalho com sistemas físicos, né? Então, por exemplo, se eu estou projetando aí um powertrain de um carro, tá? Então, lá vai ter um bloco do motor, lá vai ter o bloco da suspensão, conjunto de amortecedor, né? Então, tudo isso eu vou estar modelando via Simscape dentro do Simulink. Então, o Simscape nada mais é do que uma biblioteca dentro do Simulink. Então, voltando aqui, focando só no Simulink, modelagem, simulação, análise, teste e verificação de tudo que eu produzo é feito nesse ambiente, tá? Tudo que eu desenvolvo. E o Simulink ele segue aí, né, a metodologia denominada Model Based Design, tá? Que eu vou falar um pouquinho nesse slide. Ou seja, é uma metodologia, tá, de projetos, né? Deixa eu pegar aqui, em que tudo gira, né? Meu projeto todo gira em torno de um modelo virtual, tá? Então, como consequência, né? Eu vou ter esses ganhos que estão aí no lado esquerdo da tela, né? Então, por exemplo, eu vou ter redução de custos, uma vez que eu vou minimizar aí protótipos, eu vou ter a reutilização do projeto. Por quê? Porque eu estou utilizando um modelo virtual, né? Então eu estou aqui projetando
um sistema aí de transmissão automática de um carro, né? Então, vai ser virtual primeiramente, né? Eu não preciso desenvolver um protótipo físico em a campo e testar, não. Primeiro eu desenvolvo aqui no meu ambiente virtual, faço os testes, faço as verificações, né? Inclusive colocando condições aí extremas, tá? De teste. E aí eu valido meu modelo aqui, para aí sim eu colocar esse modelo aí em produção, colocar esse modelo no protótipo e testar em campo, tá? Então por isso que tem toda aí essa redução de custo, tá? Uma grande vantagem também, tá, dessa metodologia é que como o teste e a verificação é feita de forma contínua, né, por ele ser assim como posso dizer, por ele ser circular, né, um software tudo girar em torno do modelo fixo, todas as fases, né, ou seja, a fase de especificação, de projeto, de códigos e de verificação, como elas giram tudo em torno de um modelo virtual, se no final do meu projeto, né, quando eu estou fazendo essa parte aqui de teste, eu constatar que o meu defeito era lá em especificações, eu não preciso voltar, né, cada uma delas, tá? Não preciso vasculhar cada uma delas, onde foi que eu errei, né? Eu já vou direto, né, via modelo virtual, eu acesso os parâmetros das especificações e altero, né? Sem precisar, por exemplo, fazer alteração lá no protótipo meu, em campo físico, né? Então, como consequência, além de custo, eu tenho redução aí de prazos, né? O tempo que o produto sai no mercado, eu consigo ter uma vantagem em relação aos meus concorrentes. Tem um aumento também de comunicação entre equipes, né? Imaginem, por exemplo, numa Embraer, num projeto aí de desenvolvimento de um avião, né? De uma espaçonave, quantas equipes tem multidisciplinares, né? Mecânica, elétrica, né? Já vi, são os primeiros nomes que vêm na minha cabeça, enfim, tantas outras lá. Então elas precisam se comunicar, elas precisam estar trabalhando no mesmo projeto, né? Toda alteração que, por exemplo, o time da mecânica faz, a elétrica tem que saber, né? Ela tem que saber as consequências que vai ter daquelas alterações na parte elétrica. Então, com essa metodologia que o Simulink fornece, todos estão trabalhando aí no mesmo modelo, né? Todos vão saber aí das alterações e vai facilitar essa comunicação, tá? Além de ter um ganho de desempenho, uma vez que vai ter muita inovação, né? O usuário vai todo aquele tempo que ele ia demandar aí das horas de engenharia dele, por exemplo, testando em campo, agora ele pode focar só no projeto, né? Fazer uma inovação aí em seu projeto, né? Ter novas ideias e também aumentando aí a qualidade do projeto, né? Uma vez que tudo é feito virtualmente, validado virtualmente, e depois sim a gente certifica em campo. Tá? Então, uma introdução rápida dos dois. E agora sim nós vamos para o tema do webinar, que é uma aula digital com o MATLAB Simulink. Tá? O complemento, né, do que é visto em sala de aula, do que os professores passam aos seus alunos. Então, esse é o fluxograma que o MATLAB Simulink vai apresentar como recurso, tá? Então, primeiro aqui nós vamos abrir, né? Vamos falar de cada um desses tópicos: orientação, aulas, estudo, prática e avaliação contínua. Vamos abrir aqui o primeiro, que é a parte de orientação. Deixa eu só ajustar aqui minha tela. Eu estou trabalhando com dois monitores para ficar melhor aqui a minha visualização junto com vocês aqui. Então vamos lá. Então a parte aí de orientação, nós temos os subtópicos que são Campus Wide License. Vou falar cada um, né, um pouquinho de cada um deles. MATLAB On-Ramp e Simulink On-Ramp. Tá? Então aí são os subtópicos que iremos abordar. Tá? Então aqui o primeiro aqui, a primeira parte, nossa primeira etapa, né? Então assim, como a gente consegue, né, despertar aí o interesse dos alunos, né, utilizando o MATLAB, o Simulink, como a gente pode estar guiando um aluno, né? Então, primeiro é mostrando assim para eles histórias de sucesso, porque muitos não conhecem, né? Eu mesmo só fui conhecer
o MATLAB durante a minha graduação. Eu utilizei bastante na parte de sinais, tá? Eu desconhecia esse programa. Depois, conforme eu fui trabalhando mais com ele, que eu vejo todas essas áreas aí, o quão grande, né, ele é, quantas áreas ele consegue englobar. Então, é legal a gente estar mostrando essas histórias de sucesso, né, que envolvem inovação para os alunos, né, que geram benefícios também, né, para a sociedade, que acho que isso é muito importante, né, o aluno retribuir também para a sociedade, seja com projetos ou com estudos, né, com teses. Então aqui vamos começar, é uma prótese robótica, tá? Que esse estudante lá da Georgia Tech, ele era já baterista profissional, né? Porém, por infelicidade, ele teve aí um acidente, ele perdeu aí parte do braço dele, tá? Porém, ele não desistiu, né? Ele fez aí utilizando parte de sistemas de controle e até machine learning, ele fez essa prótese com baquetas, né? Se eu não me engano, ele deve ter utilizado aí Arduino, sei lá. Então ele, né, fez aí todo esse desenvolvimento. Eu vou até abrir um vídeo aqui para vocês verem na prática funcionando esse projeto, tá? Então eu não sei, tá, se vocês vão conseguir escutar o áudio, tá? Mas dá para notar aí em funcionamento. Ele consegue fazer ritmos que humanos não conseguem, tá? Isso que é muito legal também, né? Opa, deixa eu voltar aqui na tela. Tá, então é um exemplo assim muito legal que eu achei, tá, aqui na internet. Esse vídeo do YouTube, no site da Matrix, tem uma entrevista inclusive com os professores que ajudaram tudo o artigo, né, que ajudaram a orientar o aluno, tá? Então, assim, um exemplo assim que realmente, né, inspira assim o aluno a desenvolver, né, os seus projetos, a avançar, tá, nos estudos do que ele vê em sala de aula, né? Com o MATLAB e o Simulink. Tá? Lembrando aqui que, né, foi utilizado toda essa parte de controle de hardware, de inteligência artificial, para estar fazendo aí este protótipo. Tá? Então, vamos voltar onde a gente estava aqui. Então, todas essas inovações, né, que a gente consegue aí ter com o MATLAB que desperta o interesse aí dos alunos. Aqui tem outros exemplos de algumas áreas, né, como por exemplo foguetes reutilizáveis, as próteses que já falamos, comentamos aí no slide anterior, robôs autônomos e energias renováveis. Então, esse aí, atualmente, tá, essas são as 4 áreas em que o MATLAB está ajudando a inovar, está colocando, é, despertando novas ideias, tá, nos usuários, e eles estão conseguindo colocá-las em prática, tá? São áreas aí que eu gostaria de destacar aqui com vocês. Quem quiser, tá, ver mais exemplos de projetos, é só digitar no Google Metrics. Lá tem a parte User Stories, tá? Então lá vocês conseguem filtrar por áreas, tá, de interesse. Então lá tem exemplos com demos feitos já no MATLAB também,
Então, é muito interessante, né? Quem quiser estender um pouquinho mais do que é falado aqui, dá uma lidinha, né, nos casos de sucesso que a gente consegue lá no site da Metrics, ok? Então, vou avançando um pouquinho mais aqui. Então, uma outra forma aí de motivar e despertar o interesse dos alunos, né, em colocar em prática aquilo que ele aprende em aula, utilizar o MATLAB, programar em MATLAB, é deixar ele ciente, né, ele ciente de que tem grandes empresas aí no mundo, tá, que aplicam o MATLAB e Simulink em seus projetos, tá? E aqui eu abro um parênteses que já é o outro grande diferencial do MATLAB, né, referente a outros softwares. Ele é utilizado tanto na academia, aquele aluno que se forma entrando no mercado de trabalho, ele também vai utilizar o MATLAB naquela empresa, né, na grande empresa que ele entrou. Então, a gente conversar com o aluno, né, mostrar exemplo, por exemplo, aqui no Google, tá? Esse aqui é um artigo do Google, tem até a fonte aqui, tá? Publicada em Business Insider. Eles dizem que um dos requisitos para trabalhar na empresa Google é saber programação em MATLAB, né? Então, isso daí já desperta o interesse também no aluno, né, de querer entrar numa grande empresa. Opa, então eu preciso aprender MATLAB, né? Quero entrar na Google e vou aprender MATLAB para atender esse requisito. Então, é uma outra forma de despertar também o interesse nos alunos. E chegando por último, né, uma vez que o aluno decidiu trabalhar com MATLAB, despertou interesse, aí sim dá as ferramentas, né, na mão dele, vamos dizer assim, tá? Então, primeiro é a licença para todo o campus, tá? Que vocês têm nas instituições de ensino, que ela está disponível aí em todas as plataformas, tá? Dispositivos móveis e MATLAB online também. Isso aqui eu vou falar um pouquinho, entrar em detalhes mais para frente desta apresentação. É disponível para todos os alunos, todos os professores, todos os pesquisadores de um campus. E o melhor, né, que acho que esse é o grande diferencial. E também volta naquilo que a gente estava falando, né, que os tempos que a gente está vivendo. Eu consigo utilizá-lo, né, uma vez que eu faço parte de uma universidade que tem essa licença para todo o campus, eu consigo utilizá-la também em casa, né, na maior facilidade, no conforto aí do meu lar, não preciso correr riscos, né, então é um grande aí diferencial também, né, para quem tem essa licença, e ela disponibiliza todas as toolboxes e block sets aí, como tá aqui, tá escrito aqui, né, 90 mais toolboxes, mais de 90 toolboxes, tá? Lembrando que eu acho que está chegando já em 102, 103 ferramentas complementares, tá? Então, esses são alguns dos recursos dentro desse subtópico de orientação. E para complementar, temos dois cursos, né, para aquele aluno que está entrando agora no primeiro ano, nunca ouviu falar de MATLAB, de Simulink, dois cursos gratuitos, MATLAB On-Ramp e Simulink On-Ramp, tá no site Mathworks. Quem também tem licença campus-wide já tem acesso a esses cursos gratuitamente no portal. Então, são cursos aí de 2, 3 horas, o aluno faz conforme a disponibilidade dele, tá? E aqui é mais esse só para mostrar para o aluno, vamos dizer assim, a cara do MATLAB, a cara do Simulink, como é que eles funcionam, né? E dar uma ideia do que pode se fazer com esses softwares. É, deixa, deixa eu só dar uma pausa aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo, tem pessoas que estão falando que não conseguem me escutar. Tá ok o áudio, como é que tá? Ah, tá. Tá, obrigado. Então, pessoal, tô vendo aqui tá tudo certo, tá ok. Ok. Qualquer coisa, tá? Que se vocês perderem, não tem problema, a gente volta, fala, tá? O importante é eu conseguir transmitir aqui de forma clara para vocês, tá bom? Eu abri aqui, eu acessei um pouquinho a parte de chat aqui, eu vi do referente ao idioma
desses cursos, tá? Então, por ser, né, infelizmente ainda não estão traduzidos para aqui para o Brasil, tá? Se eu não me engano, acho que só tem inglês mesmo. Mas assim, tá bem básico, tá bem intuitivo, tá? Então dá pro aluno assim correr atrás, até porque ele tem assim muito, ele é autoexplicativo, né? Ele tem muitos exemplos e aí ele explica que o que você deve fazer lá com passo a passo, com os exemplos lá, né? Com aquela tela, com aquelas animações, vamos dizer assim, tá? Então dá para o aluno consegue sim acompanhar, tá? Voltando aqui na parte do nosso cronograma. Então, vemos toda essa parte de orientação, né? Ou seja, a gente estimulamos, né? Os professores estimularam os alunos a correrem atrás do MATLAB, a programarem MATLAB, né? Despertou aquele interesse neles. Tem a parte da aula, né? O complemento da aula, toda aquela parte teórica importantíssima que os professores dão, né? Em salas de aula. Como é que os professores podem utilizar o MATLAB para o aluno colocar em prática, né, para fixar o conhecimento, né, e até para despertar mais interesse no aluno. Então, primeiro é porque o MATLAB tem aí alguns aplicativos, tá? Vou mostrar aqui um deles. E o segundo, o ambiente que se chama Live Editor, que também vou apresentar para vocês, tá? Então, o primeiro exemplo aqui que eu vou abrir, que são aplicativos, nada mais é do que um conjunto aí de massa, mola, amortecedor, tá? E então vamos ver o comportamento do sistema, tá? Deixa eu abrir aqui o aplicativo para vocês verem já. Aí fica mais claro o que eu estou falando aqui, quer ver? Deixa eu até colocar minha tela aqui do MATLAB para vocês, para mostrar aonde que estão, né, esses aplicativos do MATLAB. Então vamos lá. Inicialmente, o aplicativo do MATLAB é esse aqui, ó. MATLAB App Designer, o nome dele, tá? Então, uma vez que eu dou um clique aqui, vai aparecer para o usuário uma tela parecida com essa aqui, tá? Aqui eu já está desenvolvido aqui o modelo, mas a tela em branco, vamos dizer assim, a inicial, não tem esse modelo, aqui é uma janela vazia, porém eu vou arrastando, né? Note que aqui no meu lado esquerdo eu tenho caixas de diálogo, campos de edição, eixos, botões, eu vou arrastando para a minha interface principal e automaticamente vai gerando aí o código para mim. Tá? Então isso que é muito legal. Então aqui já está feito, né, a minha interface. Uma vez que eu concluir, eu executo. Ele vai carregar um pouquinho. Deixa eu abrir aqui em tela cheia para vocês verem. Deixa eu ver se fica melhor a visualização aqui. Eu acho que é melhor eu vou reduzir para eles ficarem aqui do lado. Vamos ver. Deixa eu abrir de novo porque ele não era para estar abrindo desse jeito. Vamos ver aqui. Ah, agora que ele ajustou aqui eu fechei, mas vamos lá. Vamos executar de novo. Inclusive esses o ponto, né, enquanto abre aqui, o que é legal aqui, eu consigo compartilhar, né, esse aplicativo, lembram lá nos primeiros slides que eu falei desenvolvimento de aplicação, então nada mais é do que isso aqui. Eu desenvolver uma interface e compartilhar com pessoas, com usuários que trabalham ou não com MATLAB, inclusive com aqueles que não tenham MATLAB instalado em suas máquinas, tá? Então aqui ele está carregando um pouquinho, a gente pronto, ele já carregou. Então aqui, né? Aqui mostra o comportamento, coloquei um gráfico aqui. Tenho aqui as constantes de rigidez da mola, do amortecedor, a massa também. Coloquei unidades e medidas. Então vamos ver o comportamento aqui do meu sistema se eu alterar alguma característica, né? Aqui eu coloquei janelas aqui de edição, né? De texto, caixa de texto. Então vamos aumentar aqui a massa do meu sistema.
eu vou colocar para 60. Vamos ver se ele consegue. Como eu estou com muita... além da apresentação, estou com, né, a plataforma nossa aqui, então está um pouquinho lento, tá? Mas notem aqui que ele está alterando, né, o comportamento do meu sistema. Tá vendo né, o meu sinal aqui? Tá aumentando a massa. Vou aumentar também os outros parâmetros da mola. Ou melhor, a massa é essa daqui de cima, né, em quilos, né? Então notem que ele vai alterando, tá? Acho que vocês devem estar vendo de uma forma mais lenta ainda, né? Por causa que é uma transmissão online, tá? Mas notem, né? Estou com a massa aqui de 10, tá? Eu vou colocar aqui uma massa de 15. Vamos ver se ele chega em 15. 12. Ah lá, tá vendo? Já alterou, tá? Deixa eu ver se dá para digitar 15 aqui direto. Vamos ver. Vamos ver se ele... Tá, ele já alterou direto. Enfim, esse é um aplicativo. Eu consigo empacotá-lo e distribuir para quem eu quiser, né, via e-mail até. E ressalto novamente, quem não tem o MATLAB na máquina consegue utilizar esse aplicativo. Tá? Então aqui é uma forma aí de um aluno entender, por exemplo, ver os diferentes comportamentos de um sistema massa-mola amortecedor conforme eu alterar a minha massa, a constante de rigidez minha, né, os dados aí da mola, do amortecedor, o coeficiente de atrito. Tá? Então, esse é um dos aplicativos do MATLAB. E também, né, vamos abrir aqui um parênteses, que às vezes, deixa eu abrir aqui a tela. Quando eu falo também de aplicativo MATLAB, eu posso também me referir a essa aba, né? Essa aba aqui, todos esses bloquinhos são aplicativos MATLAB, né? Eles, conforme eu vou colocando o toolbox na licença, vão aparecendo novos aplicativos, tá? Então, por exemplo, eu tenho de matemática aqui, para sistemas de controle eu tenho todos esses, para área automotiva, processamento de sinais, tá? Então, todos eles têm basicamente aquela mesma interface, aquele eu desenvolvi, né? Porém, esses daqui já vêm com as toolboxes, conforme vai adquirindo a licença, né, vai inserindo em ferramentas, vai tendo esses aplicativos. Quem tem a licença aí para todo o campus com todas as ferramentas já tem esses aplicativos desenvolvidos. Tá? Então, tudo isso aí é um recurso aí para o professor, né, tá dando em aula, deu a parte teórica, e aí o aluno pode ver como é que, né, como é que se altera aí o sistema, se eu mexer nesses valores, né? Como é que o sistema vai comportar? O aluno vai conseguir ver, né, no nosso caso aí no sistema massa-mola amortecedor via aplicativo MATLAB, o comportamento, tá bom? Então aqui, né, foi o que eu mostrei para vocês na prática. Os aplicativos do MATLAB pode ser aqueles aplicativos lá daquela aba lá em cima, né, que eu abri para vocês, ou o App Designer, que é aquele que eu desenvolvo um novo aplicativo, ok? São duas aí opções que eu tenho dentro do MATLAB. E o Live Editor, né? O Live Editor é um ambiente assim, basicamente, tá, feito para o mundo acadêmico. Eu vou abrir aqui um para vocês verem na prática o que seria este ambiente Live Editor. Deixa eu abrir aqui. Vou utilizar o mesmo assunto do aplicativo, ou seja, um sistema massa-mola amortecedor, tá? Essa aqui é a interface do aplicativo, ó, do Live Editor. Então, ele é um ambiente, tá? Tenho em mente assim, que ele é um ambiente de programação, onde eu posso inserir aqui figura, eu consigo colocar textos, eu consigo colocar aqui, ó, links, tá? Eu consigo colocar título, consigo colocar índice, tudo isso junto com os meus códigos, tá? Então aparece tudo no meu ambiente, ó, desculpem, tudo no mesmo ambiente. A parte gráfica, a parte de figuras, a parte de códigos. Então,
isso é muito assim importante e intuitivo para o aluno, tá? Vai estar tudo já à mostra para ele, não precisa ficar consultando, abrindo aí vários scripts, várias telas dentro do MATLAB, não, já está tudo lá. E se ele quiser, né, se o professor pedir um trabalho para ele formatado, né, tudo bonitinho, a parte de códigos, configuras, explicativo, o professor pede também para o aluno colocar lá uma parte teórica, fazer uma pesquisa com referência, o aluno pode também fazer nesse ambiente, tá? E formata, daqui eu consigo gerar um PDF com ele, tá? Fica bem, ele fica, a formatação dele é excelente, né? Ele põe até número nas páginas, então ele entrega para o aluno, para o professor aquele trabalho, tá? Então já é uma segunda opção, né? Um outro recurso útil tanto para os alunos quanto para os professores, tá? Então, uma vez que eu executo esse programa, aqui no caso eu estou trabalhando, né, com o mesmo sistema, na parte simbólica, eu coloquei alguns parâmetros, tá? E ele colocou aqui as soluções do meu sistema. Aqui também é um outro script também. Notem que a diferença do primeiro para esse aqui é que aqui eu coloquei botões também interativos, tá? Então, eu tenho um meu sistema, ele está com essa forma aqui de saída, também um sistema massa-mola amortecedor com diferentes parâmetros. Se eu aumentar aqui a minha massa, tá? Pena que não, deixa eu ver se eu consigo colocar um do lado do outro, mas acho que eu não vou conseguir. Mas vocês vão notar que se eu aumentar aqui a massa, deixa eu ver se eu consigo colocar os dois assim. Se eu aumentar aqui a minha massa, a forma de onda ela vai mudar. Que ele já está executando o código, ó, ela mudou, tá? Vamos reduzir a massa aqui, ó. Opa, para onde foi? Ah, tá aqui, ó. Tá, mudou a forma de onda, tá? Então, notem, foi tudo em tempo real, né? Toda essa alteração. Acho que vocês estão tendo algum atraso aí para chegar, né, a essas visualizações, mas eu consigo fazer, o aluno consegue fazer isso tudo em tempo real. Se ele quiser depois, né, ao final, mostrar para o professor, fazer uma entrega de um trabalho para nota, aqui está um recurso também excelente, tá bom? Para colocar em sala de aula na prática. Tá? Então, voltando um pouquinho, esse é o ambiente Live Editor, tá? É diferente, né? Também eu não mostrei onde que a gente acessa o Live Editor, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, quando eu abro o MATLAB, eu venho aqui, ó, New, melhor ainda, está aqui do lado, ó, New Live Script. Se eu apertar aqui, tá? Então ele vem com essa tela aqui em branca, daí eu vou preenchendo conforme o que eu quero. Uma outra coisa que é importante também é que o MATLAB assim tem dois ambientes, na verdade tem três ambientes de programação, né? Só para deixar claro, tem essa command window, tá? Que funciona como se fosse uma calculadora, vai se eu colocar aqui 2 mais 2 vai aparecer 4, tá? Tem o Live Editor, onde que é aquele ambiente mais aprimorado, mais formatado, né? Figuras, texto, índice, eu consigo inserir tudo em um documento só. E eu tenho também o New Script, tá? Esse aqui é um ambiente mais comum, tá? Eu consigo só colocar códigos, tá? Não vai ter aquela formatação com figuras, com texto que o Live Script fornece para os usuários. Avançando aqui um pouquinho mais. Pessoal, eu sei que está chegando perguntas aqui, tá? Eu vou deixar até para a gente não tomar também muito tempo de vocês, tá? No final eu vou responder todas, tá? Se vocês quiserem no final reenviar, se eu não conseguir visualizar aqui, vocês reenviem, tá? Que eu respondo na medida do possível ao final, tá bom? Próxima etapa, né? Então vimos orientação, o aluno está lá, já, né, teve o interesse, viu o MATLAB em aula por meio, né, de aplicativos, por meio lá de trabalhos feitos em Live Editor. Agora o aluno vai começar a fixar os conceitos, né, visto em aula e vai se aprofundar mais nos temas. Então, para isso, se ele utilizar o MATLAB, ele vai precisar aumentar a habilidade dele em programar em MATLAB, né?
E como é que ele faz isso, né? Como ele consegue aí aumentar as habilidades dele e, por fim, fazer os projetos, né? Vamos supor, aluno já do primeiro, segundo ano, pensando lá na frente, querendo fazer um trabalho já de conclusão, como é que ele vai conseguir fazer isso, né? Simples, tá? Quem tem a licença, né? Campus Wide License já tem todos os cursos disponíveis, são gratuitos, tá? Professores, alunos, pesquisadores conseguem fazer. Então aqui tem alguns aqui mais básicos. Notem que são, né, em torno de 1h30, 2 horas. Aqui envolve mais cursos aplicados na área matemática, que é uma área muito importante aí para as engenharias, né? Aquela área, como eu não sei se eu falei aqui já, o aluno tem que ter aquela base sólida de cálculos nos primeiros anos das engenharias, então tá aqui os cursos, tá? São cursos diferentes, né? Se a gente voltar um pouquinho, eu falei do MATLAB On-Ramp e o Simulink On-Ramp, que eram bem basicão. Aqui já é um nível um pouco mais avançado, vamos dizer assim, já é um nível intermediário, tá? Então, com isso aqui o aluno consegue aí desenvolver seus conhecimentos, tá? Então, são alguns cursos destinados à matemática e também tem outros cursos relacionados a campos específicos, como, por exemplo, Deep Learning, Machine Learning, aplicações financeiras também eu tenho cursos, sistemas de controle, processamento de imagens, tá? Então, são alguns dos cursos que eu tenho no portal. Mais uma vez, tá? Eu vou bater na tecla aqui com vocês, vamos dizer assim, quem tem essa licença para campus inteiro já tem esses cursos no portal disponíveis. É só acessar. Quem não estiver conseguindo acessar, falem com o administrador da licença. Se o administrador tiver com algum problema também, entre em contato com a gente que a gente ajuda aí a estar disponibilizando esses cursos para os usuários, tá? Que faz parte do pacote, né? O investimento foi grande, então os usuários têm que, né, aproveitar. Então aqui são cursos, note que tem cursos aqui já com maior carga horária de 14 horas, 7 horas, o de financeiro tem 21 horas, então são cursos aqui mais avançados, mais específicos, né, para cada uma dessas áreas. Tem também o MATLAB Fundamentals, que é diferente do OneRamp, tá? O OneRamp lá era 1h30, aqui são 20 horas, tá? Isso aqui, quem realmente quer aprofundar os seus conhecimentos só no MATLAB básico, né, pode estar se inscrevendo nesse curso. E lembrando que, além de eles, né, fornecerem um certificado, mais ou menos com essa cara aqui, tá? Se não mudou o layout hoje, todos eles fornecem certificado, eles também são como eles são realizados online, então o usuário, por exemplo, ele estuda à tarde, né? Então de manhã ele faz, à tarde ele para, vai estudar lá na universidade, em sala de aula, chegando em casa ele continua de onde ele parou, tá? Então esse é o grande aí, também diferencial desses cursos, né? Então o aluno faz conforme o horário dele, conforme a disponibilidade dele, o professor também faz conforme a disponibilidade, e o mesmo vale também para quem é pesquisador e quer fazer esses cursos, tá? Essa parte de certificado eu acho muito legal porque normalmente as universidades pedem, né, aquelas matérias complementares, né, relatórios complementares. A minha pediu. Eu lembro que tinha alunos lá que foi maior correria, né, para tentar fazer algum curso, né, desde que seja, lógico, relacionado à área de formação dele. Então, esses certificados aqui podem valer também, né, para a faculdade, para a universidade contar como aula, hora extra, né, de atividade. Então, isso que é muito legal. É um outro incentivo aí para quem é aluno também, né, além de estar fazendo um curso totalmente focado para a área dele, né, que é o MATLAB. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos a parte prática, né? Então passamos já por essas 3 fases, né? O despertar o interesse, o aluno mexer aí um pouco no MATLAB em aula, se aprofundar nos estudos, tá? Fora de aula, e aí a prática, né? Então uma vez que o aluno, vamos dizer aqui, fez aqueles cursos, já tem uma habilidade melhor em MATLAB,
ao mesmo tempo que está crescendo aí a habilidade dele em programar em MATLAB, os conhecimentos em MATLAB, ele também está crescendo ele, como eu posso dizer, está crescendo o conhecimento dele dentro da área de estudo dele, por exemplo, uma engenharia elétrica, civil, mecânica, né, conforme vai passando aí as disciplinas, os anos. Então, ele já consegue aí, né, já tem um gabarito para colocar a prática e pensar em projetos futuros, né, como eu já mencionei tantos aqui, os projetos de conclusão de curso. Tá? Então, para isso, o aluno tem um verdadeiro laboratório, vamos dizer assim, virtual com o Simulink. Tá? E dentro desse laboratório virtual, eu tenho recursos como suporte a hardware, o MATLAB Mobile e o MATLAB Online. Vou falar um pouquinho mais desses recursos. Tá? Então, são tudo orientações aí que o professor pode passar, né? Tem aqueles laboratórios com a presença do professor em aula, como complemento de estudo, tá? O professor passa uma atividade para o aluno faz lá em casa, no laboratório dele, em Simulink, tá? Então, abrindo um pouco esses tópicos, essa interface, tá? Vamos dizer assim, a cara do Simulink, tá? A cara do Simscape, tá? Vou abrir aqui também na prática para vocês verem, né? Que é bem melhor do que uma apresentação, tá? Então, aqui está a cara do Simulink. Notem, como eu disse, ele é diferente do MATLAB. Eu não tenho aquele ambiente de programação, né? Eu trabalho aqui simplesmente com blocos, blocos matemáticos. Aqui são, como é modelo aqui Simscape, são blocos físicos. Lembram quando eu disse, né, a diferença do Simulink e do Simscape? Então, notem aqui, é o mesmo sistema massa-mola amortecedor. Porém, aqui no Simulink, tá? Eu utilizei bibliotecas matemáticas representando a equação do sistema massa-mola-amortecedor, ou seja, eu vou ter um comportamento dinâmico do sistema através de blocos matemáticos. Tá? Então, tenho blocos de ganho aqui, somadores, enfim. Se eu partir para o mundo do Simscape, tá? Antes disso, eu vou até mostrar aqui para vocês, né, onde que se encontra. Aqui está a minha biblioteca do Simulink, e a biblioteca do Simscape, como vocês podem ver aqui, está dentro do Simulink. Tá? Essa é a biblioteca do Simscape. Então, eu partindo para o mundo do Simscape, eu já não trabalho mais com blocos matemáticos representando equações matemáticas de um sistema. Eu já represento o meu sistema com blocos físicos. Então, aqui, notem, né, o bloco do amortecedor, o bloco da massa, o bloco da mola, tá? E eu consigo também colocar, né, os parâmetros necessários junto com as unidades de medida, tá? Então esse é o grande aí diferencial, né? Então não que o Simulink compete com o Simscape, tá? Não é nada disso. Se o aluno, o professor, o pesquisador quiser trabalhar, verificar só o comportamento dinâmico do sistema, tá? Não quer se aprofundar muito, só para validar uma equação matemática, ele parte para o Simulink. Agora, se o usuário quer um sistema mais assim, que representa com mais fidelidade, né, um esquemático, um diagrama esquemático de um sistema, né, ele quer projetar um sistema físico com os componentes físicos, daí ele parte para o mundo do Simscape. Tá? Então, um complementa o outro, tanto que o Simscape está dentro do Simulink. Tá? Então, aqui no caso, é o mesmo sistema massa-mola-amortecedor, representado por Simscape e por Simulink. Uma vez que eu executei esse modelo, ele vai me aparecer aqui os resultados. Né? Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Tá? Eu executei o modelo, ele me fornece, por exemplo, aqui a forma de onda da massa, né? A forma da resposta da massa, da mola, tá? Então aqui eu também vou filtrando, né? Como eu quero que seja feita a visualização, posso eliminar aqui um plot, posso dar um print nessa tela e colocar aí num trabalho como anexo, enfim. Então por isso que a gente fala que o Simulink é um laboratório virtual para o aluno, tá? Para ele estar desenvolvendo em casa, né? Uma vez que ele teve lá o laboratório presencial lá na universidade, na faculdade, em casa ele complementa o estudo, faz uma atividade para o professor,
tá? Via Simulink. Mas se a gente voltar um pouquinho aqui na apresentação, que é muito legal do Simscape, para os professores, né, que estão aqui ouvindo a gente, estão participando aqui com a gente, trabalha com os alunos com projetos em CAD ou aqueles projetos SolidWorks. A grande sacada aí do Simscape é eu conseguir importar esses modelos, tá? Conforme aqui essa figura, eu estou importando isso de um SolidWorks, né, de um CAD aí, e colocando dentro do Simscape para verificar, né, o funcionamento dinâmico, no caso aqui desse braço robótico. Tá? Então, isso que é legal. Eu faço toda a parte em 3D, né, toda a parte, a imagem, né, do meu modelo, né, a parte gráfica do meu modelo, e jogo dentro do Simscape para eu ver a dinâmica do meu modelo, ver como ele funciona, ver como ele se comporta. Então, para quem quer usar o Simscape, tem essa facilidade também de importar desenhos aí feitos em programas CAD. Tá bom, isso que é muito uma sacada muito legal dessa biblioteca. E falando um pouquinho mais, eu tenho vários domínios, né, dentro do Simscape. Sistema de potência, eletrônica, fluidos, mecânica, Simscape Driveline, que trabalha muito com essa parte mecânica translacional, rotacional. Então, enfim, eu tenho vários aí domínios, eletromagnético, enfim, tá? Tenho hidráulicos, muitos domínios dentro do Simscape, ok? Bom, o outro tópico aqui, né, o outro recurso, né, o que eu tenho mais no meu laboratório virtual, além de todos esses blocos que eu consigo representar os meus sistemas, fazer a modelagem, simulação e analisar o meu resultado. O que eu tenho mais? Capacidade, como eu já disse, do MATLAB ter uma interface com hardware de baixo custo. Tá? No caso aqui é um exemplo com o Lego, aquele Lego, robôs Lego, tá? Aqui ele está solucionando, né, a montagem aí dos cubos mágicos. Eu vou colocar um vídeo também bem interessante, mais uma vez, tá, pessoal? Não sei se o vídeo vai ter som aí para vocês, mas eu sei que ele tem legenda. É um vídeo da Mathworks. Deixa eu ver aonde que está aqui. E lá vai mostrar, né, como é que foi. Ah, tá aqui, ó. Foi desenvolvido, né, toda essa parte aí da resolução do cubo mágico. Vamos lá.
Então, pessoal, vocês viram que interessante, né? Foi tudo feito aí via MATLAB Simulink, né? Pegando alguns pontos chaves aqui do que o engenheiro lá da Matrix falou. Notem que foi desenvolvido lá uma toolbox, né? Eu consigo fazer isso com o MATLAB Simulink. Essa toolbox tinha uma interface de controle, tudo aqueles algoritmos, aquela parte de controle. Primeiro eles testaram virtualmente, depois que embarcaram o código no modelo Lego, né? E notem que também teve aí a parte de imagem, né? Uma vez que ele escaneia as interfaces do cubo para achar a solução, né? Então, teve machine learning aqui também, tem a parte de controle, enfim. Então, assim, são tudo assim assuntos que enchem os olhos, né, dos alunos, uma vez que nossa, ele pensa assim, nossa, tudo que aprendi, né, nas salas de aula com o professor, estou colocando agora aqui na prática, consegui absorver, então um incentivo assim muito grande para eles, né, fazer projetos assim. Isso daqui é o mais comum, tá? Tem muitos outros projetos com esses robôs da Lego. Tem um também que é muito interessante, que o robô utilizando a teoria do pêndulo, né? Ele fica aí se equilibrando em duas rodas, tá? Então eu vou aplicando força nele, tentando derrubar, só que ele sempre fica aí, ele vai ter um sistema de controle lá que vai mantê-lo aí em pé, né? Sobre duas rodas. Então tem muitos outros exemplos, todos eles utilizando, né? MATLAB Simulink. Notem que aqui é o diagrama aqui do modelo que foi embarcado no meu Lego, tá? Um modelo aqui de blocos do Simulink, que faz essa parte aí da resolução do cubo mágico, tá bom? Então, estamos falando aqui de hardware de baixo custo, né, que são o Arduino, o Raspberry Pi e o Lego Mindstorm, são os mais aí conhecidos no mundo acadêmico, para o aluno que quer fazer projeto, pesquisador. Porém, tem hardwares, como eu disse, profissionais, né, como câmeras, eu tenho também microprocessadores, microcontroladores, o que a gente usa bastante é o da Texas Instruments. Então, tem uma série aí de hardwares em que o profissional, o usuário, consegue estar embarcando um código que ele desenvolve no MATLAB Simulink, tá? Desde os hardwares de baixo custo até os hardwares aí profissionais. Continuando aqui a nossa apresentação, agora a gente está entrando na parte aqui do MATLAB Mobile. O MATLAB Mobile nada mais é do que o MATLAB no meu celular, no meu dispositivo móvel. Ele tem uma conexão com a nuvem lá da Mathworks, né? Mathworks Cloud, e ele integra também com o MATLAB Drive. O MATLAB Drive é o meu sistema lá de armazenamento em nuvens dos arquivos que eu desenvolvo no MATLAB. Consigo fazer a integração do MATLAB Mobile com o meu MATLAB Desktop, ou seja, tudo que eu faço, né, no arquivo, no mesmo arquivo no mobile, eu sincronizo com o que é feito no mesmo arquivo dentro do MATLAB Desktop. Então, sempre quando tem uma modificação, ele vai ser atualizado. Imagine como se fosse, né, nós utilizando acho que é o Office que tem esse recurso, né, o Office em nuvem, né, o que eu faço no Excel, acho que na nuvem, também no meu desktop ele já atualiza, se eu não me engano, é mais ou menos assim. Então, é igualzinho aí o princípio de funcionamento. E aqui, um importante, tá? Isso que eu acho muito legal é que com o MATLAB Mobile, todos aqueles recursos que eu tenho no meu celular, a câmera, o GPS, o aluno consegue usar esses recursos como sensores, né? E daí jogá-los para dentro do MATLAB e fazer uma análise, por exemplo, uma análise de GPS, de dados de GPS, ou capturar a imagem, vídeo com câmera, jogar dentro do MATLAB e fazer aí um processamento da imagem, né, da que ele tirou com a câmera do celular, utilizar o acelerômetro, enfim, são recursos aí que eu consigo utilizar tudo via MATLAB Mobile, tá? Então, mais um recurso, né, dentro do nosso laboratório virtual, que são alguns exemplos, né, posição de GPS, orientação, campo magnético em 3 eixos, ou seja, tudo que eu consigo fazer com o meu celular, né, aqueles dados que eu consigo obter, eu jogo no MATLAB e faço o tratamento desses dados. Tá, então, tá um exemplo aqui em figuras, né, uma ilustração, os eixos aqui, né, o roll pitch, captando aí
movimentos do MATLAB, tá? Então, via MATLAB Mobile, no caso aqui, está dentro do celular, instalado no celular do usuário aqui desta figura. Daí ele joga, né, os dados obtidos para uma MATLAB desktop. Um outro recurso além do mobile é o MATLAB Online. O MATLAB Online ele já vamos dizer assim, eu consigo acessá-lo via navegador web em qualquer lugar. E também tem toda aquela integração, né, com o meu MATLAB Mobile e o meu MATLAB Desktop. E quando eu falo dessa integração, aqui tem uma figura que ajuda a ilustrar bem, tá? Então, por exemplo, toda alteração, né? Vamos dizer que eu estou fazendo uma mesma programação, tá? Desenvolvendo algoritmo no desktop. Estou fazendo lá na universidade, tá? Fui para casa, vou terminar lá no mobile, tá? Então, as alterações que eu fiz aqui no mobile, tá? Horas depois, por meio do MATLAB Drive, eu vou conseguir sincronizar, tá, no desktop. Então, ou seja, quando eu retornar ao meu laboratório na universidade, vai estar feitas as alterações no meu arquivo, no meu script MATLAB. Mesma coisa vale para o MATLAB Online. Então, todos eles aí estão se comunicando e estão sincronizados via MATLAB Drive. Vale ressaltar aqui que é um recurso disponível para quem tem a licença para todo o campus, tá? É só habilitar a utilização deles. Deixa eu fechar essa tela aqui. Que já estão prontos para o uso, tá bom? Então, voltando aqui à nossa apresentação. Agora é a parte final. E finalmente chegamos, né, na avaliação dos alunos, né? Como é que a gente pode estar avaliando todo o crescimento do aluno, o quanto ele absorveu, como a gente pode estar utilizando o MATLAB para isso, né? Utilizando um recurso que se chama MATLAB Grader, tá? Eu vou abrir aqui também para mostrar para vocês, mas em linhas gerais, o MATLAB Grader é um ambiente baseado também em navegador web, onde eu crio tarefas e problemas envolvendo programação em MATLAB. Eu envio essas tarefas, né, como, vamos dizer assim, lição de casa para os alunos, né, via e-mail. Daí eles fazem a programação que eu pedi para eles lá no enunciado, eles me retornam e automaticamente são gerados feedback para o professor e para o aluno, ou seja, o aluno já tem a nota, já tem o quanto ele tirou e o professor vai ter noção do quanto o aluno foi assertivo ou não, de qual a nota ele tirou ou não, se a solução dele ele fez muitos passos para chegar numa solução, ou se foi mais direto, enfim, ele mostra tudo isso ao professor, tá? Eu tenho já na biblioteca do MATLAB Grader algumas tarefas prontas, se não me engano, parte de matemática, de controle, eu não lembro assim mais ou menos de cabeça, mas se eu quiser eu consigo, né, que é aí que está o grande finalidade do programa MATLAB Grader, eu consigo começar uma tarefa do zero, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o que seria o MATLAB Grader. Tá? Então, como eu disse, ele é acessado via o meu web. No caso aqui, tá? Sobre trigonometria, seno, cosseno e tangente. Tá? Então, dois problemas aqui para os alunos. Tá? Então, vou pegar aqui o exemplo da função cosseno. Lembrando que, tá? Essas telas aqui, antes do webinar, tá? Eu preenchi para não tomar mais tempo ainda, tá? Porque leva um tempinho para a gente programar. Porém, quando a gente acessa o MATLAB Grade e a gente pega ele em branco, ele mais ou menos ele aparece assim para a gente, ó. Então colocamos o título que a gente quer falar. No caso aqui eu coloquei o enunciado do meu problema, né? Então conhecidos os valores de x, dei um intervalo simples para os alunos. Calcule sobre uma nova variável y e utilizando a função MATLAB correspondente, o cosseno de x e mostre os resultados em um gráfico e identifique também esse gráfico, tá? Então, eu fiz aí toda essa parte de programação, tá?
E aí, finalmente, eu chego, né, na tela que o professor vai estar desenvolvendo o código, tá? Então, aqui eu coloquei todos os meus códigos, como nós chamamos, né, de solução de referência, como que o aluno vai chegar na resposta. Então, basicamente, ele vai ter que seguir essa receita, tá? Se eu mudar aqui, isso aqui que o aluno vai ver, quando eu mandar para o e-mail essa tarefa para o aluno, né? Então, ele vai ver que eu tenho valores de x, daí eu peço para ele calcular os valores do cosseno de x, então aqui que ele vai digitar aí a função correspondente, mesma coisa para o plot que eu quero que seja gerado, ele vai digitar a função e ele vai colocar também o algoritmo referente a ele colocar o nome, identificar o gráfico, tá? Então é isso que ele vai fazer. Vamos voltar aqui para o template do professor. E esses são os testes que vai gerar a avaliação do aluno. Então, o primeiro, aqui eu dividi em quatro, tá? Então, o primeiro eu quero saber se o aluno colocou a função cosseno, né? Então, função cosseno está presente, então o MATLAB vai corrigir. Mesma coisa da variável y, que eu que pedi para ele colocar, né, os valores do cosseno, se ele colocou a função plot e se ele identificou o gráfico. Então, esses são os parâmetros aí que o MATLAB vai estar avaliando no script do aluno, tá? E uma vez que o aluno, deixa eu ver se eu consigo, eu acho que aqui, vamos ver se ele abre. Aqui, ó. Tá? Então, quando eu mandei para o e-mail, o aluno vê uma tela mais ou menos assim, tá? Com essas características, ele coloca, né, os valores aqui, tá? Então, no caso, como eu vou calcular, né, o cosseno de x? Então, eu pedi para colocar numa variável y, o aluno está colocando lá, né, cosseno de x, tá? E depois eu peço para plotar o gráfico, plot opa, de x e y, e por fim identificar o meu gráfico, né, através da função title. Então vou colocar aqui cosseno de x. Tá? Então, opa, faltou aqui uma aspa. Tá? Então, o professor desenvolveu, enviou via e-mail para o aluno recebeu. Basicamente, essa tela aqui que ele vai ver, essa interface, ele vai completar com os enunciados que o professor pediu. Se eu quiser, eu posso habilitar o aluno eu consigo até determinar o número de vezes que ele consegue, né, rodar o script para ver se tem algum erro ou não, ou se eu quiser, né, que ele coloque já sem executar o script e mandar para o professor já a solução, eu também posso. Deixa eu rodar de novo para ele já gerar o resultado final. Tá? Então o aluno consegue ver. Notem que aqui eu tenho o botão de submite, o aluno vai reenviar para o professor. Lembrando, tá, para quem está nos assistindo, um exemplo mais simples que eu fiz, tá? Para ficar bem claro. Lógico que tem scripts muito mais avançados aí, depende do que o professor quer fazer, né? Então aqui, até para o nosso tempo é curto, então algo bem simples só para ver como funciona o MATLAB Grade. Então, notem que o MATLAB já corrigiu, né? Então, ou seja, o aluno colocou a função cosseno, opa, tá aqui, beleza, né? Ele deu um aceite. Variável y está lá, aceite. A função pode estar presente? Está presente. A função para ele colocar o título também? Também. Então, ele deu tudo um check mark em verde. Tá? E essa tela também, uma vez que eu submeto, o professor consegue ver o que o aluno fez. Tá? Se eu voltar aqui, não sei se eu consigo, vamos ver como eu já estava. Acho que aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui o mapa. Eu consigo colocar, né, o tempo que essa tarefa vai estar visível para o aluno. Aqui é uma tarefa antiga que eu tinha feito, tá, que valia de outubro de 2020 até 30 de novembro de 2020, ou seja, depois dessa data, né, vamos supor que nós estivéssemos aí no ano de 2020, já no dia 1º de dezembro de 2020, o aluno não conseguiria mais enviar as respostas, né, do trabalho, estaria bloqueado. Se eu colocar aqui em função cosseno, novamente, aqui tem um mapa de soluções, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, aqui ele mostra a solução do script, no caso aqui, foi até minha colega aqui de trabalho, a Fernanda, que me
eu testei com ela esse envio, reenvio de script. Então, no caso, ela mandou as respostas ok. Notem, né, que tem o nome dela, quando ela mandou, a identificação, o tamanho aí da solução, os testes, ela passou nos 4. E se eu colocar aqui em Map View, tá? Como só tem a solução dela, né? Se eu tivesse mais usuários, por exemplo, uma turma aqui de 30 alunos, eu teria, não sei se consegue ver, está um pontinho bem aqui, esse losango, ele está bem aqui no 30, né? Que como só tem essa solução, então ela que está como leading, porém, nesse mapa, se eu tivesse uma turma de alunos, eu teria soluções incorretas, né? Podia ter soluções incorretas, o X, a bolinha em verde aqui como corretas, né, espalhadas aqui nessas coordenadas. Aí aqui eu teria, né, mais ou menos uma noção de como estaria indo minha turma, quem foi mais rápido, quem foi o mais assertivo. Por isso que aqui nós chamamos de mapa de soluções, tá bom? Então esse é o princípio básico aí do MATLAB Grader, tá? Tudo via web. Deixa eu voltar aqui para a nossa solução, nossa apresentação, desculpem. Tá, então, nada mais é do que uma ferramenta que corrige automaticamente exercícios, né? Então, o professor que deu a parte de teoria, deu os exercícios para os alunos, quer passar aí, vamos dizer assim, um trabalhinho de casa, uma tarefinha para os alunos, né? Como os alunos todos aí têm acesso ao MATLAB, o professor faz via MATLAB Grader, envia para os alunos e lá eles conseguem estar resolvendo esses problemas. Notem aqui, né, nesse print foi feito aqui via MATLAB Grader, exemplos com o sistema massa-mola amortecedor, né? O professor aqui colocou texto, colocou figuras, realmente ele formatou aqui um trabalho mesmo bem legal, né, de apresentação. E aqui alguns números, né, que educadores e instrutores estão ensinando com o MATLAB Grader. São alguns user stories aqui, tá? Que a Universidade Técnica de Eindhoven automatizou esse processo de classificação, né, de exercícios, de tarefas, e também lá na Virginia Tech, o MATLAB Grader melhorou a aprendizagem dos alunos, tá? Então são alguns números, mais de 2.500 instrutores, mais de 100.000 alunos hoje no mundo utilizam essa ferramenta que se chama MATLAB Grader. E que tem, tá? De antemão vale ressaltar aqui, para quem tem a licença Campus Wide License, ou seja, a licença para todo o campus. Aqui mais as características já ditas, né? Que é um ambiente baseado em web, em navegador, consigo criar e compartilhar tarefas, consigo classificar automaticamente, gerar o feedback, avalio o desempenho dos alunos, tenho já bibliotecas com exemplos disponíveis, ou começo do zero, igual eu fiz na função seno, e os números de 2.500 professores e 100.000 alunos utilizando aí no mundo essa ferramenta aqui, tá bom? Já estamos chegando no fim, só a parte de recapitulação. Tá abrindo aqui o nosso organograma. Então vimos a parte de orientação, né, que é toda aquela parte de dos professores, né, estimularem os alunos, né, incentivar os alunos a utilizarem o MATLAB para assim, não só eles estarem absorvendo tudo que o professor passa na prática, mas também se preparando já para o mercado, para o trabalho. A gente volta aí no exemplo da Google, em que um dos requisitos é saber programar em MATLAB. Grandes empresas, por exemplo, a Embraer utiliza aí o MATLAB para validar os aviões, né? Então, todos aqueles os engenheiros que saem já sabendo MATLAB já levam vantagem num processo aí seletivo na Embraer, tá? Então, é esse fomento que é importante para o aluno, né? Mostrar o MATLAB, saber que o aluno saber que o MATLAB existe. Então, para isso nós temos os cursos básicos de OnRamp, né? O MATLAB Simulink OnRamp. Uma vez que orientou-se os alunos, durante as aulas o professor pode utilizar aí recursos como aplicativos, Live Editor, ou seja, são todas ferramentas aí para ajudar o professor, né, para auxiliar o professor em aula. Depois partimos para a parte de estudos, ou seja, o aluno quer por conta, né, ele em casa ou ele naquela aula que ele tem, né, uma janela aí de intervalo, ele quer se desenvolver em MATLAB, pensando já em projetos futuros, numa iniciação científica, num trabalho de conclusão, ele faz online os cursos MATLAB,
né, aqueles cursos mais avançados, inclusive tem para áreas aí específicas. É, por fim, ele parte o aluno para a fase prática, né? Uma vez que ele já tem um conhecimento, ele já consegue programar, pode gerar um código para um Arduino, para um sensor, quer trabalhar, né, numa área que a gente está vendo bastante crescimento hoje, né, junto com Machine Learning, Deep Learning, a área de internet das coisas. O aluno quer fazer um projeto aí com sensores, trabalhando com Arduino, ele já consegue programar via Simulink, né? Tem o MATLAB Mobile, tem o MATLAB Online, onde ele consegue ter acesso aí a MATLAB onde ele estiver, se ele não está com o desktop lá em mãos, né? Por exemplo, se ele quer testar algo em campo. E por fim, tem a avaliação contínua que o professor pode sempre acompanhar o aluno, tá? Que é o mais importante, porque tudo isso aqui, né? Por isso que eu digo, isso aqui é um complemento de ensino, né? Sem o professor aqui, isso daqui não vai para frente, né? Nada vai substituir, ninguém vai substituir o trabalho que os professores têm, né? Toda a parte teórica, todo aquele disponibilidade que eles têm, né, de transmitir o conhecimento aos alunos pessoalmente, então nada vai substituí-los. Aqui são apenas recursos, né, que funcionam apenas se, né, tiver aí os professores incentivando, orientando os alunos, tá? A seguirem aí esse caminho. Por fim, aqui, tá? Como eu falei, eu deixei até por último, o último slide, o curso para professores Teaching with MATLAB. Está disponível no portal também, tá? Quem não tiver acesso, fale com o administrador da licença, falem com a gente, né? Tem a parte de suporte técnico aqui nosso. Lá o professor vai ter alguns tópicos, alguns deles, inclusive, eu já falei aqui, né? Como, por exemplo, trabalhar com Live Script, como utilizar MATLAB Online, MATLAB Drive, o MATLAB Grader também, tem um treinamento aí do Grader, tá? Uma explicação sobre o Grader. Então, esse curso já está disponível no portal Mathworks, tá? Para quem também tem licença aí para o campus todo, está disponível também. Então, é interessante, né, os professores que quiserem se aprofundar mais, né? Dá uma olhadinha aqui no curso, tá? Que é bastante interessante, tá? Foi feito aí pelo pessoal da Mathworks. Como eu disse, o MATLAB é um software acadêmico, foi feito pensando aí nos professores, tá? Por fim, o último slide nosso, espaço para dúvidas. Eu vi que foram chegando aqui, eu vou tentar respondê-las para vocês. Vamos lá. Deixa eu acessar aqui a tela. Opa, já vi que até que o meu colega aqui já foram respondendo. O Bruno do marketing, meu colega aqui. Obrigado, tá, Bruno, por dando esse suporte aqui para mim. Deixa eu ver outras aqui se eu acho. Ah, tá. O Davi Carneiro perguntou, né? Não existe outra forma de usar licenças em casa, apenas essa CWL. A princípio, sim, tá, Davi? Não sei se é David, tá? A princípio, sim, tá? Só essa licença tem esse diferencial de ela utilizar em casa, né? Onde que eu tiver. Então é só via mesmo essa licença aqui. A não ser ter uma outra forma, tá? Se numa universidade eu tenho uma licença em rede, né, e o aluno, o professor tem acesso via VPN à rede lá, o laboratório, né, na universidade, também consegue usar, tá? Mas a princípio, assim, de modo oficial, é só via a licença CWL, tá? Uma observação do professor Ricardo, realmente, né, professor, que o MATLAB Grid, ele está comentando que é muito interessante, principalmente nessa época, né, de cursos remotos, né, para não deixar os alunos parados lá, né, fazer com que eles façam as tarefas, né, que também eles têm o incentivo, né, de ter toda essa correção automática, esse feedback aí, vai gerar desafios, eles vão estar mais aí engajados em resolver, né,
os problemas aí que os professores passam para eles aí em aula, né? Deixa eu ver se aqui tem mais pergunta. Ah, tá, o professor falou também, professor Ricardo, dos cursos, né? Professor, então, aqui que eu tenho, tá, é uma apresentação, deixa eu voltar naquela tela, não sei se é isso. Vamos voltar aqui na tela de cursos. Esse link aqui, se eu clicar, ele vai na parte de cursos online da Mefworks, que estão, né, como tá o próprio nome aqui, Campus Wide Online Training. Eu não sei se no portal, tá, se atualmente o usuário que acessando o portal da CWL, ele vai ver essa tela aqui, tá? Não sei se é com essa interface aqui, que ele consegue ter acesso aos cursos, porém aqui eu acho que é mais um informativo do site, tá? Então seria legal estar vendo junto com o administrador, né? Ele está acessando aí, liberando essa parte de cursos, tá? Aqui é mais mesmo, tanto que não tem nada aqui de login nos cursos, tá? É mais aqui um explicativo, né? Dos cursos aqui que foi mostrado, tá? Mas com certeza no portal da universidade o aluno, o usuário vai ter acesso, tá? Cabe aí o administrador estar orientando, né? Onde que está lá no portal, portal diferente dessa interface aqui, tá? Da Mefworks, onde que estão os cursos, tá bom? Vamos ver se quem mais está chegando aqui. Muitos professores perguntando, né, se a apresentação vai ficar disponível. Vai sim, vai estar no nosso canal lá do YouTube, tá? Mas surgindo dúvidas aí após a apresentação, né, a gente não está mais online, pode mandar e-mail para mim, para o Bruno do Marketing também, que ele vai estar encaminhando para mim. Ah, tá, o professor aqui também, Ricardo, falou, né, da tecnologia necessária para rodar o MATLAB no formato residencial devido à pandemia. Então, professor, seria todos esses recursos, né? O próprio MATLAB Grader seria uma delas. Então, para quem já tem, né, esse acesso à licença para campus, já vai ter todos esses recursos. Vai ter lá o Grader prontinho para acesso, vai ter os cursos também pronto para acesso. Se o professor quiser compartilhar tarefas aí com alunos, pode utilizar também o Live Editor, não tem problema, né? Pedir um formato aí, um trabalho formatado para o aluno faz no Live Editor e gera um PDF daquele trabalho e envia no e-mail do professor, tá? Então são todos esses recursos, né? Que a gente viu aqui alguns deles de forma geral. Aqui a professora Estefânia falou da apresentação, né, se a gente pode disponibilizar. Eu vou deixar disponível, eu vou passar para o pessoal do marketing. Quem tiver interesse, pode enviar um e-mail para a gente, tá? Que a gente disponibiliza a apresentação também. E aqui também nós temos aqui a pergunta do professor Ricardo falando do LabVIEW, né? Professor, a gente não tem aqui esse exemplo, tá? Como a gente focou mais aqui em hardware de baixo custo, mais os mais utilizados, né? O Arduino, o Raspberry, a gente então não colocou esse exemplo, mas dá para, vamos dizer assim, fuçar aí nesse site aqui que eu tô, tá? Mathworks.com, que lá tem exemplos com outros softwares, MATLAB com outros softwares, com outros hardwares, trabalhando aí em conjunto, tá bom? Aqui para o professor Humberto, ele perguntou referente à configuração básica, o valor. Professor, então, como eu sou mais da parte técnica, tá? Eu não tenho, assim, a listagem aqui comigo de valores, né? Se o senhor puder depois aí mandar um e-mail para o marketing ou para mim mesmo, tá? leandro.muniz@pencad.eng.br,
eu consigo encaminhar lá para o executivo de contas e lá ele entra em contato com o professor explicando, né, como os preços, os valores, né, qual tipo de licença é mais adequado. Aqui só o professor de novo, o professor, desculpa, tá, professor, não sei se é David ou Davi, tá? É isso mesmo, tá, professor? Então, né, como foi respondido, esse acesso aqui é tudo feito através de um link, de um portal, tá? Então, é tudo assim, não tem assim, é de fácil acesso, né? De onde que o usuário estiver, ele vai estar conseguindo acessar a licença com todas as ferramentas e esses recursos aqui que eu mostrei, né? O MATLAB Grader, acesso ao MATLAB Online. Ah, tá. Chegou uma pergunta aqui, professor Ricardo. Também a configuração da máquina, né? Professor, tem aqui no site. Vamos ver se eu consigo achar. Qualquer coisa eu disponibilizo para vocês depois. Quer ver se eu não me engano, tá aqui. Suporte. Ah, vou ver aqui. Vamos ver se eu. Acho que é aqui, ó. System Requirements. Eu vou deixar esse link, tá, professores, no nosso bate-papo aqui, vou enviar para todos, tá? Então, esses são os requisitos mínimos, né, para estar rodando o MATLAB no Windows, no Mac, no Linux, tá? Tem toda a configuração aqui de processadores, de espaço aí de HD, né, de memórias, tá? Então, eu enviei aqui para vocês, tá bom? Não sei se, deixa eu pegar aqui, deixa eu reenviar porque eu acho que não foi, né? Vamos ver se ele. Ah, tá, acho que agora foi, tá? Então esse é o link, tá? Enviei para todos. Eu vou colocar aqui também fora do bate-papo. Deixa eu ver se eu acho aqui a tela aqui. Fora da tela de perguntas, né? Deixa eu ver onde que tá minha tela de bate-papo. Eu vou colocar aqui também, tá? Link, requisitos, requisitos, máquina, MATLAB. Vou passar aqui nos. Deixa eu copiar aqui o link. O aluno que trabalha no Windows pode utilizar no Windows, se ele prefere o Linux ou o Mac também ele consegue. Eu enviei também aqui no bate-papo, tá? Link aí de configurações de máquinas, os mínimos, né? Os requisitos necessários. Então, tá, professores, até passou já muito do horário, né? Estamos aí quase 4 horas, então eu agradeço, tá, a participação de todos vocês, as perguntas. Se não ficou algo claro, pode enviar um e-mail aqui para mim ou para o Bruno. Deixa eu colocar meu e-mail aqui na tela para vocês. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela inicial. Estou com duas janelas aqui abertas, então a gente tem que ficar interfaceando entre as duas aqui. Vamos lá. Tá, então aqui está meu e-mail, tá? Para quem tem mais. Depois, após, né, a apresentação, que surgir aqui alguma uma pergunta, pode estar enviando, tá? Agradeço aí a todos vocês, né, a participação de vocês. Obrigado aí pelos, tá, os feedbacks positivos que eu estou recebendo, os agradecimentos, tá? Então, a gente fica à disposição, tá? E
bom fim de tarde para vocês e, né, nesses tempos aí difíceis para todos nós, que todos tenham saúde aí, tá bom? Então, muito obrigado e fiquem atentos aí aos próximos webinars programados para não só as universidades, como para as empresas também, tá bom? Então, um abraço e até mais.